Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. Hoje de volta aí com os nossos programas inéditos, tirei os 15 dias em julho para descansar e também para ver de perto, acompanhar as emoções dos jogos regionais, que é o tema principal do nosso programa de hoje. A gente vai fazer um balanço, comentar esses mais de 10 dias aí que agitaram Votuporanga em várias praças esportivas, e para falar sobre os jogos, sobre como que foi essa experiência para o nosso município, recebo aqui no nosso estúdio, fazia um tempinho já, hein? José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro. Mineiro, bem-vindo ao programa Meio de Campo para falar dos jogos, nessa grande festa do esporte. Obrigado, Josiano, é um prazer estar aqui para passar. Como você disse, você acompanhou os jogos e realmente eu acho que foram 10 dias, talvez assim, eu acho que você ficou impressionado, né? Porque às vezes as notícias que vêm mais daquelas modalidades populares, né? Futebol, às vezes futsal, natação, mas não aquelas modalidades que nós temos na secretaria, mas as pessoas não conhecem muito e você pôde conhecer. Isso aí, para nós, é uma satisfação tê-lo aí durante esses dias acompanhando os jogos, que foi um sucesso. Foi uma experiência única, viu? Uma experiência sensacional mesmo. Eu que estou aí nessa vida de jornalista que lida com o esporte, aqui no nosso espaço aqui da TV Unifev, já recebemos vários professores das escolinhas, sempre várias modalidades, até que não são da escolinha da prefeitura, mas que existe aqui em Votuporanga, né? E é outra coisa, né? Viver esse clima de competição. Por exemplo, vou dar um exemplo apenas, né? O pessoal do judô mesmo, várias vezes recebi aqui, mas estar ali presente, acompanhar as decisões, o feminino, o masculino, o pessoal faz um trabalho tão intenso aqui em Votuporanga, tão tradicional, foi sensacional. Para começar o nosso bate-papo, Mineiro, vou passar aqui alguns números sobre a participação de Votuporanga, e também sobre os jogos regionais. Foram 25 modalidades, milhares aí de atletas de 49 municípios da região estiveram presentes. A delegação de Votuporanga fez história, foi emoção até o último dia e conseguiu essa marca aí de ficar na segunda posição geral por pontos, superando Araçatuba. Geralmente os jogos regionais têm a dobradinha, Rio Preto, Araçatuba. Tradicionalmente são os municípios da região aqui de Votuporanga com maior força no esporte, força nas modalidades esportivas, e Votuporanga conseguiu aí, primeiro comentar sobre isso, Mineiro, sobre a segunda colocação geral por pontos. Rio Preto foi a primeira colocada, teve 312 pontos, depois veio Votuporanga com 217 e Araçatuba logo atrás com 207. Conforme os resultados vieram, foi dando essa surpresa, né, Mineiro? Eu acho que nós, primeiro assim, para o atleta representar Votuporanga é como se fosse numa Olimpíada ou numa Copa do Mundo. Ele, mesmo aqueles que têm alguma escola particular, no caso do judô, nós temos o Leonardo, que além de ser da prefeitura, também tem a sua academia, mas nos jogos regionais ele representa Votuporanga. Isso, o voleibol, o Marcinho está lá no Açari, nos jogos regionais, representa Votuporanga. E isso é muito importante, da pessoa estar vestindo a camisa de Votuporanga, representando Votuporanga. Isso é muito bom. Com relação à pontuação, nós chegamos no último dia 12 pontos atrás de Araçatuba. E isso foi emocionante, porque eu sabia que nós tínhamos duas modalidades que nós iríamos pontuar, no mínimo, 14 pontos. E Araçatuba estava 12 pontos na nossa frente e só tinha uma modalidade para disputar o terceiro lugar, que era o voleibol. Então, para as pessoas entenderem, nós fizemos 217 pontos. E como que funciona essa pontuação? Porque o quadro de medalha, alguns anos atrás, ele existia, né? Era contado o quadro de medalhas, mas oficialmente sempre foi a pontuação. Como que é a pontuação para você entender? A pontuação, uma modalidade que é campeã, vamos colocar aqui o futsal nosso feminino foi campeão. Então ele marca 9 pontos. E no quadro de medalha seria uma medalha de ouro, né? Uma medalha de ouro, no quadro de medalha, uma medalha de ouro, mas na pontuação 9 pontos.
O vice-campeão marca 7, o terceiro 6, o quarto 5 e vai até o 8º lugar daquela modalidade que marca 1 ponto. Então, quer dizer, na somatória dos pontos, nós conseguimos 217 pontos. Araçatuba, nós ficamos 10 pontos na frente. Por quê? Nós tivemos, no último dia, campeão no futsal feminino, vice-campeão no futsal masculino, ou seja, só aí nós fizemos 16 pontos e tivemos um terceiro lugar na ginástica que nós tivemos no último dia. Então nós fizemos aí 22 pontos e, se eu não me engano, a Araçatuba perdeu. Então ela fez, se eu não me engano, eu acho que 4 pontos ou 5 pontos, assim. E por isso ela ficou com 207 e nós com 217. Então foi emocionante do começo do campeonato até no fim, porque nós ficamos brigando pela segunda colocação. Nós tínhamos dito, antes de começar os jogos, nos meios de comunicação, que a briga seria entre os 5 primeiros colocados. Mas eu acho que isso é fruto do trabalho que é feito dentro das escolas esportivas e que o resultado veio na competição de alto nível, que para nós é a segunda maior competição do estado de São Paulo, jogos regionais, e a maior jogos abertos, que serão realizados agora em novembro em São Carlos. E esses resultados poderiam, a gente fica falando se agora, né, fica avaliando depois que aconteceu, mas poderiam até ter sido melhores ainda, né? Por exemplo, o vôlei feminino, né? Entrevistei o professor Marcinho antes de começar os jogos regionais, Marcinho Fukuyama, e ele disse ali que tinha pelo menos 5 equipes brigando também pela medalha de ouro, que 5 equipes chegavam fortes, Votuporanga no meio, e 2 já chegaram na primeira fase do caminho de Votuporanga, que é Catanduva e Mirandópolis, né? Poderia ter sido melhor, nesse caso o vôlei feminino tivesse avançado um pouquinho mais, o vôlei feminino também de areia, né? O vôlei de praia, poderia também, outros resultados, né, Mineiro? E do mesmo jeito que outras modalidades que não vinham, assim como no início dos jogos como favoritas, chegaram longe, né? Então teve esse balanço aí, e que legal. E agora, Votuporanga se classifica aí para várias modalidades. Acredito que vai ser, Mineiro, talvez, você pode dar essa informação, a maior delegação para os Jogos Abertos, que Votuporanga deve mandar para os Jogos Abertos no final do ano? Josiano, com relação a isso que você disse que poderia ter sido melhor, isso realmente nós tivemos surpresas, né? Eu, por exemplo, fiquei surpreso com o futsal feminino, com a Karina, com a Janaína, fiquei surpreso com o Pigmeu. Eu adorei o time de futsal. Nós só não ganhamos de Jales porque o goleiro de Jales desequilibrou o goleiro e um 10 deles lá. A final foi Mirandópolis. Jales, vencemos Jales, vencemos Jales, Fernandópolis, Jales e depois Mirandópolis. Isso, vencemos Jales, um timaço. E contra Mirandópolis, o goleiro, até na hora que eu fui premiar o goleiro, eu falei, você eu não vou colocar medalha, porque, pelo amor de Deus, ele fechou, você estava próximo de mim ali, ele pegava até bola fora. Então, foi mais ou menos igual do futebol de campo. Nós tivemos a chance de ser campeão no tempo normal. Felizmente também o goleiro deles fechou o gol. E isso acontece. Nós tínhamos a Bocha como favorita, porque é campeã dos jogos. Se eu não me engano, é 4 vezes campeão, 5 vezes campeã dos jogos regionais. E aqui não se classificou. A Malha tinha tudo para poder também sair com resultado bom, porque nós estamos jogando em casa, nós conhecemos o campo, né? O campo é um campo sintético, e aí você conhece o campo mais do que os visitantes. Mas, infelizmente, eu acho que a pressão por estar jogando dentro de casa, isso aí atrapalhou um pouco para eles, né? Mas tivemos surpresas, né? E talvez não alcançamos o resultado naquelas modalidades que já vinham como favoritas. Como eu disse no caso da bote, o próprio Marcinho perguntava, e aí, Marcinho? Não, nós vamos brigar pelo título. Mas, infelizmente, do mesmo jeito que nós preparamos, as equipes visitantes se preparam também. E isso aí, o feito de ganhar a segunda colocação, ter figurado ali durante 3, 4 dias na segunda colocação, já foi um fato inédito. E chegar no último dia, sair com essa pontuação, para nós foi recorde de pontos e também de 62 anos foi a primeira vez que Votuporanga figurou na segunda colocação. Isso aí foi muito importante, isso nós devemos a quem? Devemos aos atletas, devemos à comissão técnica, devemos ao prefeito que nos proporcionou
essas equipes fazerem amistosos, participarem de campeonatos. Aí com esse treinamento a gente chega numa competição dessa muito bem preparado. É isso aí, destacar também o basquete masculino, jogos sensacionais, acompanhei boa parte ali, emocionantes mesmo, jogo contra Castilho, forte time de Castilho, uma atuação de gala, e aí na final Rio Preto, né, que é o América, né, é uma equipe forte, uma equipe que disputa aí campeonatos importantes, e mesmo assim teve lógico, o América abriu ali uma vantagem, mas perto de outras equipes que jogaram contra Rio Preto, nos regionais, o Votuporanga até que segurou bem a onda na final. E destaque também para o xadrez masculino, xadrez feminino, campeão, e destacar também o xadrez masculino, que foi para a final contra São José do Rio Preto, e por detalhe, por questão de critério de desempate ali, não ficou também com o ouro por equipe, né, Mineiro? Mas é isso que a gente está falando, de detalhes, né? Foi até bom você ter comentado aí, viu, Jussiano? Até eu acho que um momento propício. Nós fizemos uma homenagem para o Celso, que o Celso, além de técnico do xadrez, também era atleta do xadrez, né? Nos últimos anos. E, infelizmente, uma fatalidade, nós tivemos um acidente 15 dias antes de iniciar os jogos. E ele, retornando de Araçatuba, teve um acidente na rodovia e veio a falecer. E eu até achei que talvez nós não iríamos participar, porque as filhas dele praticamente é a base do xadrez nosso, né? E nós fizemos uma homenagem para ele lá no Rotary, onde estava acontecendo as modalidades de xadrez. E eu acho que também o xadrez foi a primeira vez que o xadrez feminino foi campeão. Então eu acho que até o espírito do Celso estava lá orientando, né? Não, foi algo excepcional mesmo, foi um clima nessa competição de xadrez diferente, viu, Mineiro? Não, foi impressionante. Eu só tenho a agradecer essas atletas, né? O xadrez masculino ali, comandado pelo Marcão Breviglieri, que está comigo há muitos anos. E vou falar um negócio para você. Em 98, né? Nós tínhamos, para as pessoas esclarecer, que às vezes tem algumas pessoas que às vezes até fazem alguns questionamentos com relação a isso. Em 98 nós tínhamos 80% dos atletas eram de fora, nós contratávamos, eu era o secretário em 98, foi o primeiro ano que nós trouxemos os Jogos Regionais para Votuporanga, era o 42º Jogos Regionais. Em 98, nós tínhamos 80% dos atletas, eram atletas contratados, atletas de outras cidades que jogavam por Votuporanga. E hoje nós temos 80% da casa, 20% no máximo que é de fora. Então, um exemplo, o voleibol feminino, o Marcinho tem equipe, precisa reforçar porque nós temos uma ausência numa determinada posição. Então, nós completamos, né? Em algumas modalidades, o biribol 100% casa, o futsal 100% casa. E o legal também, vários atletas de Votuporanga formando equipes da região no biribol também, né? Vou te falar que no jogo que nós, a final nossa, do feminino contra São José do Rio Preto, nós tínhamos 2 atletas de Votuporanga jogando para São José do Rio Preto. Quer dizer, isso é Rio Preto, que é uma potência do esporte. Nós tínhamos um jogador de malha, de bote, de Votuporanga, que ele é de Votuporanga, joga para São José do Rio Preto. Então, isso é normal dentro de uma competição de alto nível. Não é sempre que você tem 100% do atleta aqui em casa. Você precisa, às vezes, no xadrez, ou na dama, ou você precisa de um jogador. E é como a votuporanguense. Hoje, quantos jogadores são de Votuporanga? Né? Quantos são de Votuporanga? Às vezes tem jogador de Votuporanga que está jogando, como eu comentei com você, antes do início da entrevista, o Pigmeu estava comentando comigo, tem 2 jogadores dele que estão indo para o Cruzeiro. Isso é muito gratificante. Eu falei, vai procurar seu espaço. Nós temos um atleta aqui do Jiu-Jitsu, o Pedro, hoje ele está participando, está em Santos. Se eu não me engano, está em Santos, vai fazer parte da equipe de competição de alto nível de Santos. Como o Leonardo, do judô, há muito tempo atrás, ele foi para o Centro de Excelência em São Paulo. E isso é normal dentro da modalidade. Então, para as pessoas entenderem, quando você tem que disputar uma modalidade e às vezes você não tem a equipe completa, você traz, não é um reforço, mas você traz um complemento para aquela determinada modalidade para ela virar
porque nós não estamos indo lá para brincar. Nós entramos em todas as modalidades para competir e para ter essa competição. Onde você disse o basquete, grande parte, era de fora. Foi uma das modalidades que eu vi que a torcida se engajou com a equipe, que mais torceu pela equipe durante os jogos. Isso aí, a pessoa que está vestindo a camisa de Votuporanga, ela passa a ser de Votuporanga, como nós fizemos há algum tempo atrás no voleibol feminino, nós trouxemos algumas atletas, elas vieram para Votuporanga e moram em Votuporanga. Hoje elas moram em Votuporanga, se você pegar do voleibol feminino, tem umas 4 meninas de alguns anos atrás que vieram jogar, elas ficavam numa casa que nós alugamos, e hoje elas casaram aqui, se formaram aqui e hoje moram aqui. Isso é normal dentro da modalidade de alto rendimento. Tá certo, esse é o programa Meio de Campo, recebendo o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, um mineiro, secretário de Esporte e Lazer aqui de Votuporanga, falando sobre os jogos regionais que foram emocionantes. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais. E eu vou passar também os jogos da primeira rodada da Copa Paulista nesse fim de semana e os jogos do Brasileirão daqui a pouquinho, após o intervalo.